Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre a vitória do Flamengo por 2-0 sobre o São Paulo na volta do Campeonato Brasileiro, além, principalmente, claro, da entrevista coletiva de Felipe Luiz, criticando demais o atacante Pedro e tendo ali uma postura pouco usual de um treinador criticar tanto um jogador assim, um comandado seu, mas eu tenho alguns pontos para falar sobre isso. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT Esporte, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, seguir, tudo aquilo que você faz, porque é o que a gente vai tratar aqui. O Campeonato Brasileiro voltou neste sábado, e 2 jogos abriram esse retorno do Brasileirão depois da Copa do Mundo de Clubes, a vitória do Flamengo sobre o São Paulo no Maracanã por 2-0 e a vitória do Internacional sobre o Vitória por 1-0, jogando em Porto Alegre. A vitória do Flamengo, acho que a gente pode resumir rapidamente. O 2-0 foi pouco, foi muito pouco diante da superioridade do Flamengo sobre o São Paulo no Maracanã. O Flamengo jogou muito melhor que o São Paulo. O jogo foi por intervalo 0-0, porque o Rafael fez pelo menos 2 ou 3 grandes defesas. O Flamengo empurrando o São Paulo para trás, um perde, pressiona, recuperando a bola muito rapidamente. Uma linha alta lá no meio-campo, não dando chance do São Paulo construir praticamente nada. Primeiro chute a gol do São Paulo foi na casa dos 30 minutos, um chute do André Silva para o alto, mas os gols acabaram saindo só no segundo tempo. Um belo gol do Luiz Araújo, cortando para dentro, dando aquela chapada característica dele de pé esquerdo, e na última bola do jogo, o garoto, o Wallace Ian, pegando o rebote do Rafael em outro chute do Luiz Araújo, fez o 2-0, que, repito, ficou pouco diante de quão melhor o Flamengo foi em relação ao São Paulo nesta tarde de sábado no Maracanã. E aí, depois do jogo, era a grande expectativa o Felipe Luiz falar em entrevista coletiva e falar sobre a conduta do atacante Pedro. O Felipe Luiz falou, foi muito corajoso e foi muito pouco usual dentro do futebol, porque ele poderia facilmente dizer que o Pedro ficou fora do jogo porque foi mal no treino, e porque talvez, se ele quisesse ser um pouco mais detalhista, ele poderia dizer que o Pedro teve uma atitude de indisciplina e que por isso ficou fora do jogo. Ele poderia falar isso e pular para a próxima pergunta, mas não. O Felipe Luiz foi muito enfático em criticar a postura do Pedro, me parecendo claramente que era um caso de quem esgotou totalmente a capacidade do treinador administrar, né? Eu sempre faço uma analogia, dizer, você consegue fazer um copo transbordar com uma gota d'água? Consegue. Vai demorar. Você vai ter que apertar uma gota, uma gota, uma gota. Vai demorar pra caramba. Mas você consegue fazer um copo transbordar só colocando uma gota de cada vez. Vai demorar muito, mas se você tiver paciência, o copo vai transbordar. Me pareceu que o caso do Felipe Luiz com o Pedro é um caso de um copo que foi enchendo de gota em gota. E aí, hoje, o Felipe Luiz colocou todas as críticas para fora de forma pública. Mas o Felipe Luiz fez isso sem subir a voz, sem ser agressivo, sem baixar o nível para palavrões ou palavra que agredisse ou xingasse o Pedro. E ele fez isso para mostrar o quão pouco profissional o Pedro tem sido nos últimos dias. Eu vou te dizer, eu acompanho o futebol, acompanho com uma atenção de quem tinha uma relação muito grande com o futebol, ou quem viria a ter uma relação muito grande com o futebol desde 1986, e trabalho com o futebol, primeiro como estagiário, depois como jornalista, desde 2001. Eu não me lembro, poucas vezes vi um treinador ser tão crítico, ser tão abertamente crítico a um jogador como o Felipe Luiz fez. Mas ele fez isso sem parecer que estava apenas perseguindo o jogador, que estava apenas fazendo um revanchismo. Ele fez isso expondo coisas que nos levam a
projetar que o copo foi enchendo com uma gota de cada vez, tá? Então eu vou trazer aqui alguns pedaços da fala do Felipe Luiz para a gente refletir, mas acho que para mim está muito claro isso, que o Pedro ficou fora do jogo contra o São Paulo por ter tido atitudes nada profissionais ou pouco profissionais. E aí eu falei sobre isso em vídeo também, antes do jogo, que se o Pedro estava treinando mal, até então a gente não tinha informações que a gente teve hoje do Felipe Luiz, tá? Caso de deboche, caso de não se dedicar no treino, abertamente, intencionalmente não se dedicar no treino. Mas a gente até ontem, até sexta-feira, sabia que o Pedro estava treinando mal. E eu falei, se o Pedro está treinando mal, se o Pedro não está acompanhando o ritmo da média do grupo, ele tem mais é que ficar fora do jogo contra o São Paulo e de outros jogos também, tá? O que eu critiquei o Felipe Luiz era a sensação de que, na cabeça dele, o melhor Pedro não serviria, o melhor Pedro não tinha encaixe no que ele planeja de futebol. E o Felipe Luiz deixou isso claro também, que não é isso. Felipe Luiz fala no fim da entrevista que gostaria de contar com os 30 gols que o Pedro pode oferecer a qualquer clube do futebol brasileiro por ano, 30 ou mais, e que poderia fazer modificações para isso acontecer, mas que primeiro o Pedro tem que querer. Então, assim, tem muita gente aqui já detonando o Felipe Luiz, dizendo que um gestor não critica assim. É uma vertente, é um pensamento, e que, beleza, não acho que seja absurdo alguém achar que o Felipe Luiz acabou expondo desnecessariamente o Pedro. Entendo, mas eu não penso assim. Eu acho que ele fez isso de uma maneira lógica, baseado em fatos que aconteceram, e acho que ele fez isso também para defender o trabalho dele, não perante a gente, a imprensa, que acho que o Felipe Luiz tem que cagar para a imprensa. E olha que eu sou da imprensa, mas acho que ele tem que cagar para a imprensa. Não para ele dar satisfação ao presidente do Flamengo, não no sentido do presidente ter ingerência no trabalho dele, né, no trabalho de campo. Ele tem sim que dar satisfação ao presidente, mas tem que prestar contas. Agora, não que o presidente ou o diretor de futebol tenha ingerência nas decisões dele, mas ele tinha que fazer isso para garantir a continuidade do respeito dele com o grupo de jogadores. Porque acho que isso ficou muito nas falas do Felipe Luiz, que foram mais de uma, acho que deu para transparecer que o Felipe Luiz estava defendendo o trabalho dele perante o grupo de jogadores. E acho que na cabeça do Felipe Luiz, se ele não tomasse essa atitude, ele perderia a condição de cobrar o grupo. Então, acho que isso é um ponto que, mesmo entendendo que muita gente vai criticar e já está criticando o Felipe Luiz, eu entendo a forma como o Felipe Luiz falou. Então vamos lá, vou ler aqui alguns pedaços, tá, que eu acho importante. Ele começa falando que ele sabia que iam perguntar do Pedro, e ele fala, o comportamento, a atitude do Pedro durante a semana, aí dá uma pausa, algo próximo de reticências, né, de 3 pontinhos, foi lamentável, beirou o ridículo. Evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. E aí ele abre um parêntese dizendo que, na minha visão, a interpretação que eu tenho disso é que ele falou, olha, de fato a direção do clube tem questões com o Pedro, talvez pela forma como o departamento de futebol chefiado pelo José Boto tratou essa questão aí do Pedro, de eventualmente vender o Pedro ou não. E aí ele continua voltando para a parte dele, Felipe Luiz. E não é de agora que ele vinha treinando muito mal. Só que esta semana ele rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e grupo de jogadores. Olha a parte de grupo de jogadores aí, que é a cultura de treino. O que ele fez foi uma falta de respeito à atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Aí lá atrás se falou durante um tempo no futebol brasileiro de laranja podre. E aí acho que é o que ele está querendo dizer, né? Esse tipo de comportamento pode contagiar. Uma laranja podre dentro da cesta pode contaminar outras laranjas. Um jogador que tem a postura de treino que o Pedro teve, segundo o Felipe Luiz, pode
contagiar ou piorar a forma de cobrança da comissão técnica quando outros tiverem postura parecida. Continuando aqui. Então eu espero que ele se recapacite, que ele pense e peça desculpas. Desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro. Porque para mim não é uma falta de respeito com os companheiros. É uma falta de respeito, primeiro, com ele mesmo, um jogador que tem ambição que o Pedro deveria ter, chegar à seleção brasileira, de jogar mais uma Copa do Mundo. Não pode negociar 1 minuto de treino. Depois, faltou com respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro depois da lesão e com o clube que paga o seu salário. Aqui, acho que é um parágrafo irretocável. Acho que não tem o que falar. Ah, mas é ruim, o Pedro ouviu isso na entrevista coletiva. É ruim por quê? A menos que o Pedro amanhã convoque a coletiva e diga que isso não é verdade, que aí e mostre, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Se o Pedro teve essa postura, ele está sendo cobrado por quem é cobrado por definir coisas, por dar ordens. E aí tem um ponto muito importante que, de novo, reforça o trabalho do Felipe Luiz. Ele está reforçando o trabalho dele, Felipe Luiz, com o grupo, com o resto do grupo. Olha esse pedaço. Tentei proteger durante muito tempo, mas o Pedro tem que querer mais do que eu. Quando ele diz tentei proteger durante muito tempo, a minha interpretação é que o Felipe Luiz já poderia ter cobrado o Pedro de forma mais incisiva antes e que ele tentou administrar. E se você for buscar as entrevistas coletivas do Felipe Luiz, que todas as entrevistas do Felipe Luiz estão no YouTube, porque ele fala sempre depois dos jogos, essas entrevistas ficam lá. Ele já algumas vezes falou que o Pedro não estava no mesmo ritmo fisicamente, que o Pedro não estava na mesma intensidade e tudo mais, e aí acho que teria que se pesar e se equilibrar o fato dele estar voltando de um LCA e voltando num tempo médio, num tempo menor do que a média dos outros que voltaram, dos outros que voltam. Tudo bem, mas ele já vem batendo nessa tecla tem um tempo. E aí ele fala, o Pedro tem que querer mais do que eu. Eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada que eles conseguem correr e performar. O meu olho me diz que o que vejo no treino, o meu olho me diz o que vejo nos treinos, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último e aí acho que ele quis dizer que o Pedro foi, né? Foi o último em tudo nesta semana. É um jogador que é o último em todas as valências físicas, e um jogador que é o último em todas as valências físicas não está pronto para performar. Vocês podem colocar a culpa no treinador, no modelo, no Arrascaeta, em que for, mas a culpa é dele, ele tem que querer. Aqui, acho que ele... e aí a gente está falando de coisas objetivas, né? Objetivas. Aí não é opinar. Isso aí o departamento físico, fisiológico ou técnico, o departamento de futebol do Flamengo tem isso. Vê o Pedro ficando em último em todas as valências físicas, em todas as métricas de avaliação. Isso daí é um bom ponto. Quantas vezes, de repente, buscar quantas vezes o jogador que ficou em último nessas avaliações foi para o jogo? Eu imagino que nenhuma. Eu imagino. Enfim, e aí ele colocou. E aí o Pedro termina, o Felipe Luiz termina dizendo, eu não posso ir ao mercado buscar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está aqui com a gente. Ele não deveria ser o problema. Ele deveria ser a solução. Mas quando ele quiser pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar, com certeza não ser um problema, ele vai ser titular. E aí, para mim, ele diz exatamente... E ele termina falando assim, mais uma frase bem dura. Talvez essa daqui o Felipe pudesse deixar passar, acho que não acrescentou muito, mas ok, não tiro o sentimento dele. Não precisa me dar abraço, me dar mão, me dar bom dia. Precisa ser profissional e resolver no campo. Tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Mas se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser comigo, vamos juntos. Se ele não quiser, outros vão querer. E assim o Felipe Luiz terminou
Enfim, depois ele explicou lá a questão do Pedro sair antes do treino, que foi outra coisa que veio à tona ontem, na sexta-feira. E aí ele diz que ele estava fazendo uma atividade que sobravam 4 ou 5 jogadores, que um dos jogadores que sobrou naquele momento da atividade foi o Pedro, e que aí o Pedro disse que estava sentindo um problema na perna, alegou que ele saiu e alegou realmente que estava com problema. É ruim do mesmo jeito. Não foi indisciplina porque ele avisou. E aí o Felipe Luiz falando, como você falou, mas como eu falei, números muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloque na convocação e se não se coloca à disposição para competir por uma vaga no time. Então aí um caso pontual. Vamos lá, de novo. O Felipe Luiz poderia administrar? Poderia. Claro que poderia. Qualquer um pode. O Felipe Luiz poderia perder o grupo se administrasse mais essa do Pedro? Poderia. Poderia. Porque jogador de futebol sabe muito bem quando é para valer ou quando estão dando migué. Sabe por quê? Porque o jogador, se deixar, dá migué também. Então, se num grupo tá todo mundo com a corda esticada, com essa cultura de treino, e tem alguém que não tá, por que o Pedro não tá assim? Aí é um outro tipo de debate. Se o Pedro tá triste porque não tá jogando muito, se o Pedro tá triste porque estava voando quando sofreu a lesão do joelho lá e não se recuperou disso, se o Pedro tá com alguma questão que tá limitando ele pela recuperação, se o Pedro tá com algum incômodo, algum problema, se o Pedro não sente confiança nele, se o Pedro não sente confiança no trabalho do Felipe Luiz, é um outro debate. Mas, objetivamente, o que a gente tem se existem situações em que um treinador pode perder o grupo, não só se ele expor todo mundo, ou se ele, no caso, para falar o português correto, se ele expuser todo mundo. Mas principalmente se ele defender a mais quem, neste momento ou num determinado momento, não está merecendo. Então, acho que essa postura do Felipe Luiz, para mim, é uma postura que chama muita atenção, mas que é uma postura de alguém que estava defendendo o seu trabalho perante o grupo, não perante a imprensa, não perante a torcida, não perante a diretoria. Estava defendendo o seu trabalho perante o grupo de jogadores. Então, acho que isso deixa muito claro aí que o Pedro precisa mudar de postura. O que vai acontecer daqui para frente, eu não sei. Como o Pedro vai receber isso, eu não sei. Se o Pedro vai receber dizendo vacilei e vou voltar e quero ocupar o meu lugar, quero jogar no Flamengo, como ele já falou várias vezes, o Pedro já teve outras situações para sair, o Pedro já teve outras situações de uma espécie de abatimento quando estava jogando menos minutos do que imaginava ser justo, eu não sei. Ou se ele, de fato, vai procurar o staff, junto com o staff, e vai pedir para sair. Aí, eu não sei. O que me chamou muita atenção disso essas duas coisas. O meu sentimento é que o Felipe Luiz se cansou. O Felipe Luiz encheu um copo d'água com uma gota e o copo transbordou, porque demorou. E a outra o Felipe Luiz não queria perder o Pedro. O Felipe Luiz estava disposto a arrumar jeitos para ter o Pedro no time, mesmo que ele precisasse fazer adaptações ao seu modelo. Mas que, se o Pedro, nos últimos tempos, se o Pedro nas últimas semanas não mostrava querer isso, eu acho que o Felipe Luiz cansou. E aí, o que você acha? Você acha que isso é inadmissível da parte do Felipe Luiz? Você acha que isso é incompreensível? Isso é compreensível da parte do treinador que se cansou? Você acha que é o Pedro que tem que mudar a postura? O Felipe Luiz é que, na verdade, vai perder o grupo por falar isso? O Felipe Luiz ganhou o grupo por falar isso? O que você acha? Diz aqui
nos comentários. No mais, faz aquilo tudo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, deixar o like, deixar o gostei, tudo aquilo que você já faz. Obrigado pela sua audiência e a gente volta a qualquer momento. Um abraço, tchau.